O Putin é um ente reptiliano que foi treinado a vida inteira para chegar nesse tempo e nessa hora e preparou tudo com minúcias demoníacas. Ele vem no poder já há décadas. Antes disso, ele era espião da KGB e ele foi abrindo o seu caminho entre ardis e maldades. Ele usou a democracia depois do Yeltsin para, pela via democrática, supostamente chegar ao poder, que é esse lugar mencionado pelo profeta Ezequiel há muitos milhares de anos atrás, no tempo em que Ross não tinha nenhuma importância, eram terras distantes, não participaram da história universal com nenhum significado, como tantos outros povos participaram, mas não, eles eram ainda naquele tempo em que Ezequiel falou isso, em cativeiro na Pérsia, eles eram um grupo distante, que não tinha esse poder ainda de ameaçar ninguém. Mas cresceram no curso da história, se transformaram esse país com área territorial maior da Terra, embora nem toda ela totalmente aproveitada por causa do gelo e do frio da Sibéria, mas com muita riqueza no subsolo, e que teve uma continuidade de governança longa no Império Czarista, que se expandiu, cresceu, tomou o mundo, e foi derrubado pela Revolução Bolchevique, e que foi capitaneada por Lenin e seus camaradas, e o que depois deu lugar à estrutura totalmente estratificada e pesada do comunismo, especialmente liderado por figuras de calibres hitlerianos, como Stalin, que matou milhões e milhões sem nenhuma compaixão, um homem de perversidades. E o Putin veio justamente para restaurar isso. O plano dele desde o início é fazer a Rússia grande again, great again, que foi o mote usado pelo Donald Trump, repetindo o Putin. Putin está dizendo isso, vamos fazer a Rússia grande de novo. Queremos recuperar os territórios da antiga União Soviética. A Rússia é o segundo maior poder atômico da Terra. Estados Unidos, Rússia, e depois vem China e vem alguns outros. Mas eles dois estão ali há muitos anos, nessa guerra nuclear, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as ameaças. Só que ninguém esperava que um réptil tomasse conta disso, um ser gelado, que vem preparando as suas estratégias de dominação com uma paciência demoníaca, diabólica, fria, foi eliminando todos os seus oponentes, transformou a Rússia de uma democracia no início numa autocracia, onde ele é o autocrata, e cheio de oligarquias, de pequenos feudos econômicos, de milionários que financiam o Putin e as suas ambições imensas, globais, universais. Ninguém pensa que ele está só querendo dominar aquele pedaço. As intenções dele são extremamente maiores. Tem no peito um coração que pulsa com espíritos dos piores tiranos da Terra. Ele é uma encarnação perversa
de muita coisa que a gente não pode ainda nem imaginar. E Deus nos livre de que ele prossiga. E nós estávamos vendo já bem tarde os jornais, quando houve a interrupção de um plantão na Globo News, dizendo a invasão começou. E aí, sem querer, eu nem estava pensando, eu falei para ela, tá aí, Ezequiel 38 e 39, olha, Ross, Togarma e os povos que com eles vêm, começando a se preparar para as guerras que no tempo em que Ezequiel falou isso, pareciam absolutamente impossíveis, porque esses eram, então, naquela época, povos totalmente inexpressivos e que só se tornaram muito expressivos depois, no tempo dos czares, quando se tornou um império, foi crescendo, e depois da Revolução Bolchevique, da dominação staliniana, e virou um grande poder que caiu, todavia, por volta de 1989, 1990 começou a se desfazer, em 91 acabou. E eu ainda visitei Moscou no tempo em que a União Soviética existia, mas já estava se esfacelando com o sopro da chamada Glasnost. Nós estamos diante de um momento profético. Aí em Ezequiel, você lê 38, 39, em alguns lugares de Ezequiel, onde você procura Ross, R-O, circunflexo SS, Ross e Togarma, Gomer, todos esses são filhos de Gomer, são descendentes de um dos filhos de Noé, Jafé. Esse povo todo do Oriente é descendente de Jafé. Então, essa organização que teve sua semente visionária no profeta Ezequiel, quando nada ainda havia como realidade histórica ameaçadora, chegou depois dos czares, com o desenvolvimento do potencial industrial e bélico, a seguinte situação: a Rússia investiu tanto em armamento, em poder bélico, são tanto um país de lideranças belicosas, que, conquanto sejam a 11ª ou 12ª economia da Terra, são a segunda maior potência armamentística. Ou seja, houve um tempo que eles estavam, inclusive, economicamente pau a pau com o Brasil. Rússia e Brasil estavam, sim, em equivalência. Agora, o dinheiro deles é prioritariamente preparado e investido para matar. Essa é uma obsessão, e a vontade desse indivíduo é recuperar o poder que ele diz que foi perdido pelas concessões feitas por Gorbachev e por Yeltsin no tempo da frouxidão democrata. Ele usou o regime para dar um golpe de dentro e instalar essa autocracia perversa. Claro que lá dentro da Rússia tem uma quantidade enorme de pessoas que gostariam que o país fosse outra coisa. Mas quando se levanta um adversário, ele elimina, ele mata. Ele já matou gente com potencial de destroná-lo. Já amanheceram mortos atravessando pontes, já foram envenenados. Ele usa de todos os artifícios que ele aprendeu na KGB durante anos e anos de maldade e de espionagem. E é uma raposa que talvez a soma de todos os outros líderes do Ocidente, da OTAN, não tenham juntos a capacidade de competir com a maldade estratégica dele. E o Putin grava tudo, não tem ninguém que entre lá, importante, significativo, que não seja gravado.
em áudio e em vídeo, com microcâmeras, com gravações de áudio à distância, com toda a tecnologia de espionagem, e eles são também os reis dos hackeamentos, sabem tudo. O fato é que a gente está diante do que a gente está. E não adianta enfiar a cabeça como avestruzes no buraco, porque ainda não começou nada físico na direção de outros lugares da Terra. Mas as manifestações de natureza econômica, de insegurança, de escassez, de inflação, de diminuição de bens de consumo e de material energético para a Europa, para a Terra, nós vamos sofrer todas as consequências, as coisas vão ficar pesadas no mundo inteiro, e tanto mais quanto as sanções econômicas agora apresentadas venham a ser coisa séria, porque as que foram apresentadas anteontem, como eu disse, era uma brincadeirinha de adolescentes, tentando ver se evitavam uma guerrinha de criança, mas agora é coisa de cachorro grande. E as consequências podem ser enormes, especialmente porque a China, no seu afã de se tornar a maior potência econômica do mundo, e por questões de estratégia e de geografia e geopolítica, ela apoia a Rússia, aí fica uma combinação perigosa para o planeta, é uma outra potência nuclear, é uma outra grande, segunda maior potência econômica, caminhando para se tornar, quem sabe, a primeira. A Terra está numa situação muito difícil. Muito, muito difícil.